Bom dia, meninos e meninas do 9º ano. Hoje com notícia, boa para vocês, né? Alguns irão retornar para o presencial. Outros vão continuar aqui no online, que eu já informei antes de começar a gravar qual vai ser o nosso procedimento. Vamos falar sobre a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Vamos entender por que o Brasil fez parte dessa guerra. Qual o contingente, ou seja, a quantidade de soldados que o Brasil enviou para esse combate? Qual a importância da participação do Brasil? Será que ele se beneficiou? Será que não? Qual o objetivo? E após a questão do Brasil na Segunda Guerra Mundial, vou explicar para vocês o TD. Lembrando que explicar não é dizer respostas. Dar dicas não é dizer respostas. Mas dá para você conseguir entender e responder o TD com base no que a gente já estudou anteriormente e com base no que a gente vai falar hoje. Qual o assunto do TD de vocês? Crise de 1929, a crise econômica nos Estados Unidos, que atingiu todo o continente europeu e atingiu também o nosso país, o Brasil. Primeira Guerra Mundial, nazifascismo, Segunda Guerra Mundial. São os assuntos do nosso TD avaliativo, do seu TD, que eu espero que vocês, tirem boas notas, se liguem, tá bom? Para começar a explicação, vamos para a chamada. Alisson. Presente. Ana Letícia. Cauane. Presente. Caleb. Presente. Karen. Presente. Cláudio Bernardo. Francisco Wesley. Gabi. Oi. Gustavo. Mulher, oi é ótimo. Gustavo. Presente. Ingrid. João Gabriel. José Guilherme. José Marcos. Laiane. Presente. Lucas Evangelista. Maria Eduarda. Presente. Marília. Melissa. Naira. Presente. Pedro. Presente. Pedro. Rebeca. Samuel. Cibele. Bora lá, meu povo. Tchau. Bora lá. Então, quando a gente fala da participação do Brasil, a tia repetiu essa frase umas 10 vezes. Foi mesmo, Pedro? 11ª. Vamos lá, meu povo. Início da guerra e a Carta do Atlântico. O que foi essa carta? Qual o objetivo dela? Era parceria comercial entre os países do continente americano e os países do continente europeu, onde eles utilizavam o Oceano Atlântico como meio de transporte comercial, ou seja, de navegações. E que dali, naquele ponto, os navios eles não poderiam ser o quê? Atacados. Eles deveriam ser, vamos dizer assim, que deveria ser respeitado o trajeto entre o Oceano Atlântico. Só que durante a Segunda Guerra Mundial, alguns países não cumpriram esse acordo. Alguns países não fizeram parte dessa adesão. Por quê? Perceberam que estavam perdendo poderes, poder político, poder econômico, poder militar, e que outros países estavam se beneficiando com essa questão. Então, no dia 1º de setembro de 1939, as forças nazistas alemãs de Hitler invadiram a Polônia, dando início, assim, à Segunda Guerra Mundial. O Brasil só passou a participar da guerra em 1942. Então, de acordo com o que a gente já vem estudando sobre a Segunda Guerra Mundial, ela iniciou em 1939 e chegou ao fim em que ano?
E aí? 1945. 1945. Então foram aí anos de conflitos. Vocês conseguem ter hoje uma noção, ou seja, o tamanho da proporção que foi essa guerra, o desastre que foi ocasionado. O Brasil só entrou na guerra porque ele acabou sendo prejudicado economicamente, porque muitos dos navios comerciais eles foram atacados. O Brasil precisou tomar partido, precisou decidir se iria realmente participar da guerra ou se iria ter os seus navios no Oceano Atlântico sendo abatidos, porque naquele período a comercialização era feita muito pela questão marítima e através do Oceano Atlântico. E aí, em fevereiro de 1942, submarinos alemães e italianos iniciaram o torpedamento de embarcações brasileiras no oceano, em represália à adesão do Brasil aos compromissos da Carta do Atlântico. Olha o que foi que eles fizeram. Aí o Brasil assinou a carta, o Brasil vai querer se meter nesse processo de comercialização, o Brasil vai tomar partido sem problema nenhum, a gente ataca eles. Até porque do que estamos vendo daqui, isso a Alemanha e a Itália pensando, tá? Estamos vendo daqui, o Brasil não tem tanta força militar. Nunca esteve envolvido diretamente em guerras, nunca esteve envolvido diretamente em conflitos, nunca foi uma ameaça para nenhum país militarmente, nunca demonstrou ter nenhum armamento que pudesse destruir um país. Olha a visão que eles já tinham do Brasil naquele período. O Brasil era considerado um país que até então participava dos conflitos, mas era um país amigável. Ele tinha como objetivo proteger os profissionais da saúde, distribuir alimentos, distribuir águas, ou seja, questão de reabastecimento. Confronto diretamente, o Brasil até então não tinha. Até aqui, há alguma dúvida? E aí? Não ou sim? Não. Pronto. Não. Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial em 42, começou a participar da guerra. Suas forças armadas conhecidas por siglas, né? A FEB, que é a Força Expedicionária Brasileira, tinha como exército e a marinha principal carro-chefe das Forças Armadas brasileiras. O símbolo do Brasil nas roupas militares, lembrando a vocês que todos os soldados, eles no seu fardamento de guerra, eles tinham um emblema representando o seu país. O emblema do Brasil, uma cobra com um cachimbo. O que é que vocês acham desse emblema? É uma serpente. Muito atualmente. Porra, triste. Esse Então por que o emblema, cachimbo? vou explicar. Esse emblema do Brasil, a serpente era relacionada com a força, né? O Brasil se camuflar e ter aquela ação da cobra, que é da serpente, que a gente costuma dizer, que ela dá o bote, né? Dá unhada, aquele velho ditado, dá unhada e esconde a unha. Ou seja, ela fica escondida e esperando o momento certo para atacar. Então, as forças brasileiras, eles usavam esse emblema com esse objetivo, que eles conseguiam se camuflar, não conseguiam, os países inimigos não iam conseguir lhe observar e eles iam conseguir atacar. E aí o cachimbo era com relação a quê? Ao poder dos governantes brasileiros, ao poder do governante do Brasil, Getúlio Vargas. Continuando aqui. A FEB era composta por 25.334 homens e foi responsável pela participação brasileira ao lado dos aliados na campanha da Itália. O Brasil apoiou quem? Quem foi que o Brasil apoiou? Os Estados Unidos. Adotou como lema: a cobra está fumando,
em alusão ao que se dizia na época, que seria mais fácil uma cobra fumar um cachimbo do que o Brasil participar da guerra na Europa. Olha, meu povo, um outro posicionamento. Brasil era respeitado. O que é que vocês acham dessa frase? Mais fácil uma cobra fumar cachimbo que o Brasil participar de uma guerra. O que é que vocês conseguem compreender sobre isso? Eu acho que eles pensaram que o Brasil não teria coragem de participar da guerra na Europa. Lembra que eu falei lá no começo? Exatamente. Lembra que eu falei lá no começo que o Brasil não tinha preparação para uma guerra, não tinha armamento suficiente, não colocaria medo nenhum em nenhum país. O Brasil não era envolvido em conflitos, o Brasil não tinha participação direta em nenhuma guerra, em nenhum conflito, em nenhum movimento. Qual era a participação do Brasil? Que a gente viu lá na Primeira Guerra Mundial. Já foi enviado tropas, já quase no final da Primeira Guerra Mundial, para ajudar as forças armadas com relação à saúde. Foi enviado apenas um contingente de profissionais da saúde e alguns soldados que era para proteger quem? Esses profissionais. Essa foi a participação do Brasil lá na Primeira Guerra Mundial. Já na Segunda Guerra, ela foi bem mais intensa. Os soldados, eles já foram, o contingente já foi bem maior. Primeira Guerra Mundial, 150 profissionais da saúde. Olha, na Segunda Guerra Mundial, quantos soldados foram enviados? 25 mil. Já existe o quê? Uma grande diferença nesse ponto. Então, aqui na Segunda Guerra Mundial, o Brasil foi diretamente para o combate. Ele não ficou só na questão de ajudar os profissionais da saúde, só na questão de distribuir alimentos, só na questão de ajudar ali a carregar os feridos. Ele foi para o combate, para a linha de frente. Aí, continuando, aliança com os Estados Unidos e as forças aéreas. A aliança deu aos Estados Unidos acesso ao território brasileiro na forma de bases aéreas e navais, indispensáveis na guerra, bem como ao fornecimento de alimentos e matérias-primas do Brasil. O Brasil e Estados Unidos realizaram ações militares conjuntas de terra, mar e água, ou seja, utilizando marinha, exército e aeronáutica, o que contribuiu de forma significativa para a vitória aliada sobre o eixo na Segunda Guerra Mundial. Flávio, então, quer dizer que os Estados Unidos venceu a Segunda Guerra Mundial com a ajuda do Brasil? De certa forma, sim. Porque o Brasil ele fez o quê? Forneceu o seu território como uma base. Então, foi uma das formas que o Brasil encontrou também para poder participar da guerra. Por que não aparece o nome do Brasil, Flávia, nos grupos envolvidos entre o eixo e a aliança? Porque o Brasil, ele não era um país desenvolvido, porque o Brasil, ele não tinha condições econômicas, ele era um país que ajudava, ele estava ali como um parceiro, mas ele não era cabeça, ou seja, ele não estava diretamente envolvido com os gastos. Os gastos com relação ao Brasil na guerra foram arcados com os Estados Unidos, ou seja, Estados Unidos deu uma grande parte financeiramente para ajudar o Brasil a ter esses soldados, a ter armamentos. É como se fosse um aluguel das nossas terras e dos nossos homens de guerra para poder ficar do lado dele. O Brasil não tinha preparação nenhuma. A gente pega atualmente analisando os meninos, né, os adolescentes quando vão se alistar. Completam 17, 18 anos e vão se alistar. Hoje, 99,9% deles não ficam. Eles são dispensados. Por quê? Porque o Brasil, ele não tem condições financeiras de manter essa quantidade de soldados dentro das Forças Armadas. O Brasil não precisa estar em treinamento direto, porque não participamos de guerras.
O nosso país, apesar de ter muitos problemas sociais, o Brasil ele não é envolvido diretamente em guerra. Ele pode até participar de um conflito ou de outro. Por exemplo, nós tivemos a guerra do Afeganistão. Estados Unidos fez parte do conflito. O Brasil não. Mas quando os Estados Unidos tomou a posse, foi o que aconteceu? As tropas brasileiras foram enviadas para lá para pacificar a população. O que é pacificar? Foram tropas amigáveis. Cuidar da segurança deles, distribuir alimentos, ver se alguém precisava de alguma ajuda de saúde. Essa a participação do Brasil, como um país amigável, socializar a população. Então, o Brasil não tem essa questão de conflito diretamente, até porque a gente não tem condições financeiras e também não temos armamentos suficientes. Aí uma pergunta que já me fizeram em decorrer de outras aulas. Flávia, o Brasil estava num processo que poderia participar da Terceira Guerra Mundial, caso ela ocorresse. O Brasil poderia. Porque até então o nosso presidente ele colocou como apoio aos Estados Unidos. Se for ter uma Terceira Guerra Mundial, o Brasil está junto, o Brasil apoia. Mas a quantidade de soldados que a gente tinha no momento era suficiente para uma Terceira Guerra Mundial? Não. O que iria acontecer? Que até então foi mencionado na época. De 16 a 18 anos, todos os meninos deveriam se alistar. Eles iriam ser convocados. Não iriam mais ser dispensados. Não iria esperar completar 18 anos. Quem tivesse 16, 17 e 18 anos iam ter que se reapresentar para o treinamento e ir diretamente para o combate. Pergunta que eu faço a vocês. Colocando vocês como se tivesse 16 anos, os meninos. Analisando o seu corpo físico, analisando a sua mente, analisando o seu dia a dia, vocês iam ter condições emocionais, condições físicas para estar diretamente num combate? E aí? Negativo. Não. Mas era o que iria acontecer. Então, quando eu digo que o Brasil não tem essa condição, porque não faz parte do nosso mundo, não faz parte da nossa rotina. E que para o Brasil ter pelo menos metade do que os Estados Unidos têm de preparação, ele tem que, a partir do momento que os meninos forem se alistar, eles têm que receber, ficar com eles e colocar treinamento diário. Tá? Pergunta da Laiane. Se o Brasil estivesse em guerra, será que algum outro país ajudaria? Depende. Primeiro, e analisar a questão econômica do Brasil, que poderia beneficiar esses países que fossem apoiar, ou seja, o que eles iriam ganhar em troca desse apoio. Questão econômica. Questão territorial. E de que forma os políticos, o chefe maior do nosso país, poderia ter influência com relação a outros países. Hoje, por exemplo, fosse hoje, o Brasil poderia ser apoiado? Poderia. Não quer dizer que iria ser, ele poderia ser. Por quê? Porque o Brasil ele tem uma força econômica no mercado mundial. O Brasil é um país emergente. O Brasil tem o maior processo de industrialização da América Latina, ou seja, pegando o México, os países da América Central e os países da América do Sul. O Brasil tem a melhor economia, o Brasil tem a melhor processo de industrialização, tem o maior número de fábricas diversificadas. Brasil, junto com os países do BRICS, Rússia, Índia, África do Sul, China, processo de exploração, de exportação, mão de obra, mercado, parceria com todos os países. Então, eles iriam analisar tudo isso. Para depois pensar o seguinte:
o governante geral, o chefe maior, ele falou alguma coisa contra o meu país? Ele mencionou algo que me deixou chateado? Algo que mexeu com a honra do meu país? Se sim, por que eu vou ajudar ele? Em vez de ajudar ele, por que eu não vou atacá-lo? China sabendo disso. Exatamente. Então, são várias situações que são analisadas. Não é, eu vou para a guerra, quem vai ser meu aliado? Quem vai ficar contra? Não é assim. Tem todo um processo de análise. A guerra, ela não começa assim da noite para o dia, não. Certo? Para a gente pode até parecer, mas não. Tem todo um preparamento, tem todo um estudo. Antes de declarar a guerra, eles fazem levantamentos de dados, quais são os países que podem ficar do seu lado, quais são os países que podem ser contra, o que cada um daquele país tem que pode lhe prejudicar. Então, eles têm levantamentos de dados. Bora lá voltar para a nossa aula, para o nosso slide. Continuando sobre a participação do Brasil. Os pracinhas, como eram chamados os soldados brasileiros, né? É a Batalha da FEB, mais conhecida até hoje e por muitos a mais difícil, pela questão do clima, pela questão do relevo e pela questão da história territorial. Começou em novembro de 1949 e houve 4 ataques planejados. Após tombar o Monte Castelo, partiu para uma cidade chamada La Serra, onde atravessaram um extenso campo minado e derrotaram a pesada infantaria alemã. Vocês lembram da história que eu mencionei sobre o meu avô? Lembro. Ele estava Sim, nessa guerra. lembro. Ele estava nessa guerra. Ele estava nesse combate. Não sei se dá para vocês, não sei se dá para vocês terem, assim, conseguem ver na segunda imagem aqui do lado direito, nós temos alguns soldados em pé, mas vocês conseguem ver assim como se fosse uma montanha. Dá para perceber que tem corpos? Ei, Lembram da história? O vô da senhora ficou traumatizado. Exatamente. Foi nesse momento. Então, olha aí a questão. 25 mil soldados sendo enviados para a guerra, muitos sem preparamento, tendo que lidar com a questão psicológica, emocional, estar longe da família, saber que você não pode ter um minuto de descanso, porque a qualquer momento você pode ser atacado, tem que estar sempre em alerta, e ver amigos, né, pessoas próximas ao seu grupo ali, morrendo. E você não tem o que fazer para salvá-los. Você tem que optar, ou se salvar, ou salvar o seu colega. Então, o emocional, ele foi muito abalado. Não só do Brasil, a gente está falando do Brasil porque é o nosso país, mas de forma geral. Todos os países, muitos dos que retornaram da guerra, principalmente da Segunda Guerra Mundial, eles voltaram com, vou dizer assim, problemas mentais, porque acabaram tendo pesadelos, vivendo as mesmas situações, noites sem conseguir dormir, sempre relembrando o que aconteceu. Então, muitos acabaram sendo afastados pela questão emocional, pela questão psicológica das Forças Armadas. Quando eu falo Forças Armadas, entra Marinha, Exército e Aeronáutica. A Marinha Brasileira na Segunda Guerra. Em 16 de fevereiro de 1942, foram torpeados mais de 10 navios, sendo todos por ação de submarinos alemães e italianos. Isso acarretou grande manifestação popular de repúdio às ações do eixo no litoral brasileiro, levando o governo a declarar o estado de guerra à Alemanha, Itália e Japão no dia 31 de agosto de 1942. Então, aqui a gente tem a demonstração do motivo real do Brasil ter entrado na Segunda Guerra. Porque 10 navios, eles foram o quê?
bombardeados, né? Eles foram atacados pelo grupo do eixo, Alemanha, Itália e Japão. Lembrando que o Oceano Atlântico era utilizado como uma rota comercial. Independente de estar acontecendo a guerra, a comercialização ela acontecia da mesma forma, ou seja, os navios eles transportavam os produtos da América para a Europa. Do mesmo jeito lá na Primeira Guerra Mundial. Estados Unidos inicialmente não estava envolvido na guerra, mas quando foi atacado em 17, o que foi que aconteceu? Estados Unidos entrou na guerra como forma de reivindicar pelo prejuízo que eles haviam recebido por conta dos ataques aos navios. Dúvidas? Dúvidas? Não. Não? Vamos lá para curiosidades sobre a participação do Brasil. Os 25.334 soldados das Forças Expedicionárias Brasileiras deveriam inicialmente combater na África, mas foram enviados para a Itália. Quando ficavam sem alimentação nos campos de batalha, muitos soldados se alimentavam de batata crua retirada da terra. As mensagens criptografadas foram muito usadas pelos militares nesta guerra. Os aliados saíram na frente neste campo, pois foram os primeiros a decodificar as mensagens enviadas pelos nazistas. Conclusão. A participação do Brasil na guerra foi de extrema importância para a vitória contra a Alemanha, tendo contribuído de diversas formas. Uma das contribuições de maior valor foi a frota marítima, da qual o Brasil usou para fornecer matérias-primas, armas e medicamentos para os Estados Unidos. Olha aí mais uma vez a importância do Brasil na questão de ser um país apoiador na questão da saúde, na questão de alimentos. Olha para que muitos dos navios brasileiros eram utilizados para transportar matéria-prima, alimento, armas e os medicamentos para os Estados Unidos. Na participação da FEB na guerra foram enviados cerca de 25 mil homens, de um total inicial previsto de 100 mil. Então, a previsão era enviar 100 mil soldados brasileiros. Mas foram enviados inicialmente quantos? 25 mil. Como é, Gustavo? Alguns soldados ficaram doentes no caminho da ida para a Itália? Sim, ficaram por quê? O que é que a gente tem que relembrar? Muitos não tinham preparação de guerra. Muitos foram convocados ali na hora porque precisavam de um contingente, ou seja, de um número muito grande de soldados, de homens. Então, como eles não tinham essa preparação física, eles não tinham a questão de ficar muito tempo no sol, de ficar exposto, da alimentação não ser mais aquela que ele era acostumado em casa, eles terem que se adaptar com alimentos enlatados, terem que se adaptar à questão de pegar sol, pegar chuva. Então, muitos acabavam nesse trajeto ficando doentes. A nossa virose, a nossa gripe, né, vamos dizer assim, que hoje a gente consegue tratar. Mas naquela época não, os tratamentos eram de que forma? Era descanso, era chá, era banho com água morna, toalha umedecida na testa. Eles tinham como fazer isso no trajeto de guerra? Não tinham. Então, muitos acabavam morrendo nesse quesito. Outros, pelo contato com outras pessoas doentes, eles acabavam adquirindo os vírus. Lembrando que a gripe, ela transmite também pelo ar, né? Dúvidas? Bora lá, primeira questão. Em linhas gerais, pode-se dizer que a Grande Depressão de 1929 resultou principalmente... Flávia, tu não falou sobre Grande Depressão, não. Eu não lembro disso, não. Meu povo, eu falei sim. Quando a gente falou da crise de 1929, Bolsa de Valores, Nova York, atingiu o mercado não só americano, mas atingiu o mercado também europeu. E o Brasil, nesse período, que era
um dos maiores exportadores de café, tanto para os Estados Unidos como para os países europeus, também acabou se prejudicando com essa crise econômica americana. Eu falei. E o nome depressão também mencionei no decorrer da aula, quando eu estou sobre a crise de 29, que eu disse até assim, meu povo, não é a doença, mas é associando a doença, você consegue compreender como a mente das pessoas, principalmente dos empresários, ficou. Porque naquele período, quem precisava trabalhar, o que a sociedade colocava? Quem trabalhava? O homem. Quem colocava dinheiro dentro de casa? O homem. Quem alimentava a família? O homem. Qual a função da mulher? Ficar em casa, cuidar do filho, cuidar do marido, se preocupar com os estudos, com a educação dos filhos. E a alta sociedade, vamos dizer assim, a classe mais alta, nessa crise, o que os homens eles pensavam? Como é que eu vou chegar em casa? Olha o pensamento de muitos dos empresários. Como é que eu vou chegar em casa e vou dizer para minha mulher, vou dizer para os meus filhos, que o padrão de vida que a gente tem não vai mais poder ser o mesmo? Não vai mais poder ter os melhores vestidos, não vai poder ter melhor banquete, não vai poder mais ficar viajando pela Europa, não vai poder estudar nos colégios da Europa. Como é que eu vou chegar para minha família e falar isso? Então, muitos acabavam apresentando um índice de preocupação e ficavam doentes emocionalmente. E acabavam propriamente também tirando a sua própria vida. Eu falei sobre isso no decorrer das nossas aulas da crise de 29. Aí, com base nisso, vamos lá para os itens. O item A diz assim, ó, da queda da exportação, desemprego, aumento do consumo interno. Se os Estados Unidos, na crise de 1929, economicamente, se era uma crise, como é que teve o aumento de um consumo interno? Ou seja, como é que o país começou a consumir mais? B, da desvalorização da moeda com o objetivo de elevar os preços dos gêneros agrícolas. Acabei de mencionar sobre o café. O que foi que aconteceu com o café? Pegando o Brasil, por exemplo. Estados Unidos deixou de comprar o café brasileiro, os países da Europa deixaram de comprar o café brasileiro. Os armazéns dos barões de café, nesse momento em São Paulo, que foi o que eles fizeram, começaram a queimar os grãos, porque eles não tinham para quem vender. Então, com base nisso que eu falei, eles elevaram os preços, teve a desvalorização da moeda, e eles elevaram os preços desses produtos agrícolas, ou eles, de certa forma, ficaram no prejuízo. C, do fechamento temporário dos bancos e a requisição dos estoques de ouro para sanear as finanças. Quando eu falei lá da crise de 1929, os Estados Unidos, com os bancos que havia colocados na Europa para ajudar os países que haviam sofrido lá na Segunda Guerra Mundial, na Primeira Guerra Mundial, desculpa, o Brasil, os Estados Unidos, com todas as crises que a Europa estava vivenciando, quando eles implantaram esses bancos com investimentos na Europa, eles implantaram para ajudar os países europeus a crescerem economicamente com os empréstimos, ou seja, se restabelecer. Quando os Estados Unidos ficou em crise, eles fecharam temporariamente ou eles fecharam definitivamente? Ou seja, eles retiraram todos os bancos da Europa. É só lembrar que eu falei sobre isso. D de dado, superprodução industrial e agrícola, que foi se evidenciando quando o mercado não conseguiu mais absorver a produção que se desenvolvia rapidamente. O item D quer dizer o quê? Que a produção, tanto na questão industrial como na questão agrícola, tinha sido tão grande que com a crise eles não conseguiam mais melhorar a economia porque tinha produto demais e não tinha ninguém para comprar. Item E, emissão do papel moeda, abandono do padrão ouro, Banco Central financia o seguro-desemprego. Em algum momento eu falei sobre seguro-desemprego lá em 1929. Agricultura. Não é para falar, não é só para pensar. Agricultura,
tinha carteira assinada naquele tempo, eles tinham direitos trabalhistas, os agricultores, aqueles que trabalham, pega o Brasil como exemplo, sempre se baseia no Brasil, que aí ajuda vocês a entender. Imigrantes trabalhando na plantação de café, escravos trabalhando na plantação de café, carteira assinada, seguro-desemprego, plano de saúde, férias, eles tinham tudo isso. Com base aí no que já disseram, não, o item já está eliminado para vocês, já está descartado, né? Então já tem um item a menos aí para vocês. Segunda, a Grande Depressão foi um dos episódios mais trágicos da história do capitalismo, podendo-se afirmar que a crise de 1929 destruiu o liberalismo econômico por cerca de meio século. Dentre as opções abaixo, assinale a que não corresponde. A segunda, que é o item falso. Cuidado para não marcar o verdadeiro, é o item falso. Atingidos pela crise de 1929, Estados Unidos, principal expressão econômica da década de 20, provocaram reflexos mundiais pelo comprometimento do mercado internacional. O que é que o item A está mencionando a vocês? Que quando os Estados Unidos foi atingido na crise econômica de 1929, automaticamente os outros países também sofreram com essa crise econômica. Por quê? Os Estados Unidos era o principal parceiro comercial dos outros países. Aí você vai ver se é verdadeiro ou falso. B. Países como Argentina, México e Brasil, agroexportadores, agricultura, café, Brasil, agricultura, café, viram na industrialização a saída para a sua crise. Início da industrialização no Brasil. Plantação das multinacionais. Lembra da primeira fábrica que foi implantada no Brasil de carros, que fechou atualmente, depois de um longo período histórico dentro do nosso país. C. Os Estados Unidos protegeram-se com tarifas alfandegárias altas, desmantelando o sistema dominante do comércio multilateral. O item C está dizendo que o Brasil falou o que para o mundo? Nesse momento, eu não quero fazer nenhum acordo com vocês. Todas as parcerias que tínhamos está encerrada. Eu vou restabelecer a minha economia interna. Eu vou primeiro resolver a minha situação, a situação do meu país, para depois ajudar vocês. E o item D de dado, o fracasso dos planos quinquenais na União Soviética determinou um rápido processo de desindustrialização. Crise de 1929, sistema capitalista. Sistema capitalista tinha alguma menção com a União Soviética? Lembrando que a segunda, que é o item falso. Deu para entender a segunda questão? Ou não deu? E aí, meu povo? Ficaria mais explicado se o Gustavo, né, falasse assim, que ele acha dos itens. Deixa, fica quieta, mulher. Presta atenção no que eu tô falando, que dá para entender, viu? Terceira questão. Meu povo, dá para entender. Se vocês prestarem bem atenção, dá para entender. A crise de 1929 colocou em dúvida o crescimento exagerado do capitalismo. Iniciada nos Estados Unidos, teve repercussão mundial. Sobre esse período e suas consequências, assinale a alternativa incorreta. Mais um item falso. Item A fala o seguinte: número de desempregados cresceu muito, gerando um quadro de miséria nos Estados Unidos que ficou conhecido como a Grande Depressão. Lembrando, terceira questão, que é o item errado. Item B de bola. Não atingiu o sistema financeiro da Bolsa de Valores de Nova York. Aí você vai lembrar. A Flávia, quando falou sobre a crise de 1929, ela mencionou sobre a Bolsa de Nova York. Ela falou sobre a crise financeira. Não abalou os Estados Unidos? Será que eles não foram abalados?
Olha a dica. Lembrando que quando uma frase... Olha a outra dica. Quando pede o item incorreto, olha as sugestões, dicas para vocês. Palavrinhas que vocês devem sempre se ligar. Não, talvez, de vez em quando, quase sempre, às vezes. Se ligaram? Meu povo, pelo amor de Deus. Não vão me dizer que não deu para ser. O Léo já foi marcar já de lápis. Tá quieta, criatura. C. Dependente do mercado norte-americano, a exportação do café brasileiro também foi muito prejudicada com a crise. D. O nazismo soube explorar a crise para fundamentar sua ideologia na sociedade alemã. E. Para superar a crise, o presidente norte-americano adotou uma série de medidas conhecidas como Novo Acordo. A gente também viu isso. Então, olha, já dei dicas aí para vocês, ó, que a terceira questão já é para estar marcada. Terceira já é para estar marcada. Quarta questão. Ai, Senhor. Sobre o contexto de emergência do nazifascismo na Europa, marca a alternativa correta. Antes da gente ir para os itens, pode falar, viu, Gustavo? Pode responder. Nazifascismo ocorreu em quais países? Alemanha e Itália. Alemanha e Itália. Flávia, eu posso dizer Itália e Alemanha nessa ordem? Não. Por quê? Nazismo, Alemanha, fascismo, Itália. Agora, se você for identificar cada um, aí você pode falar o contrário. Por exemplo, dizer assim, fascismo, Itália, nazismo, Alemanha. Tudo bem. Mas quando perguntar quais os dois países que fizeram parte do nazifascismo, tem que ser na ordem. Alemanha e Itália. Item A. Período marcado pela descrença na democracia em diversas nações europeias. Será que o nazifascismo ele foi marcado por uma descrença? B. Período do declínio do nacionalismo, principalmente nos países que foram derrotados na Primeira Guerra Mundial. C. Período de grande prosperidade de economias nacionais. Será que no período do nazifascismo o mercado econômico ele favoreceu de forma igualitária entre todos os países? Será que existia parceria de exportação e importação entre os países? Capitalismo e socialismo, eles andavam em conjunto, ou seja, faziam acordos? D. Período marcado pelo chamado fim de ideologias. Período de paz entre as nações e tolerâncias racial e étnica nos países ocidentais. Nazifascismo, de acordo com o que a gente viu no decorrer das nossas aulas. Não teve perseguição religiosa, não teve perseguição racial, não teve discriminação. Tentem lembrar. Eu falei sobre isso. Quinta, nazifascismo foi uma ideologia que marcou o período entre as guerras de 1918 e 1939. Isso significa Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial. Sobre essa ideologia, não se pode afirmar. A quinta, que é o item falso. Então, o que está relacionado com o nazifascismo? Vocês vão procurar o que está relacionado com ele. O que sobrou é o item falso. Então, é esse que vocês marcam. Expansionismo e nacionalismo. Ou seja, tanto a Itália, tanto a Alemanha como a Itália, tanto Hitler como Mussolini, eles queriam expandir o seu poder. B. Nacionalistas e democrático liberal. Que é o democrático liberal? Que as pessoas tinham liberdade de expressão, que as pessoas tinham liberdade de praticar a religião que quisesse, as pessoas tinham liberdade de andar na rua o momento que quisesse, ninguém era perseguido, ninguém ia ser condenado se não concordasse com as visões de Hitler ou Mussolini. Olha as dicas. C.
totalitarismo e anticomunismo, e o item D, autoritarismo e nacionalismo. Sexta questão. Entre 1939 e 1945, o mundo foi abalado pela Segunda Guerra Mundial. O Brasil inicialmente adotou uma posição de neutralidade, ou seja, não vou participar da guerra, vou ficar na minha. Porém, em 1941, acordos internacionais começaram a ser feitos para apoiar os aliados. Sobre a participação do Brasil na guerra, é correto afirmar: o governo brasileiro era totalmente favorável a acordos com os aliados desde o início do conflito. Olha o que o enunciado está dizendo, que o Brasil inicialmente adotou uma posição de neutralidade, ou seja, ele não quis se envolver na guerra. Só entrou na guerra depois do acordo comercial do Oceano Atlântico e porque os seus navios foram atacados. B. Os alemães afundaram navios brasileiros no final de 1941. O Brasil entrou na guerra em 41 ou foi em 42? C. A FEB, Forças Extraordinárias Brasileiras, que aborda as três forças Marinha, Exército e Aeronáutica, participou da campanha da... Oi? Tia, peraí, com licença, rapidinho. Como é que a senhora pronunciou o nome da FEB? Forças Extraordinárias Brasileiras. Que foi? Eu pensei que era Forças Expedicionárias. Pode ser também. Extraordinárias e expedicionárias é o mesmo significado, viu? Ah, entendi. Sinônimo. Às vezes muda a nomenclatura, como eu costumo dizer, mas o significado é o mesmo. Como parte do 5º Exército Norte-Americano. D. A Alemanha declara guerra ao Brasil em 1941. Item E. No dia D, por ocasião do desembarque, o Brasil sofreu grandes perdas. Vocês vão lembrar aqui para responder a sexta questão. A participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial foi em 1941 ou foi em 1942? Não é para responder, é só para lembrar. Dica que já ajuda vocês aí, a eliminar vários itens. Sétima. Produzido e divulgado nos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, o cartaz tinha como objetivo. Analisando aí a imagem, nós temos um soldado representante de qual país? Japão. Japão. Quem fez esse encarte, quem fez esse cartaz? Estados Unidos. Estados Unidos. Então, era uma forma de mostrar para a sociedade que os Estados Unidos era o seu país inimigo, que os Estados Unidos poderia destruir a população. E olha quem foi que eles pegaram para representar a população: as mulheres. Uma mulher, porque naquele período a mulher era tida como o quê? Um símbolo de fragilidade. Então, era demonstrando que os Estados Unidos poderia derrotar o Japão poderia derrotar os Estados Unidos caso ele não se envolvesse diretamente na guerra. Item A. Promover o término do conflito. B. Justificar o extermínio de judeus. C. Difundir o sentimento de xenofobia. O que foi a xenofobia? Me digam aí. Pode falar. Que é a xenofobia, o extermínio de quem? E aí, meu povo? Extermínio de estrangeiros, não? O país. Segunda Guerra Mundial. Xenofobia religiosa era o extermínio de quem? Judeus. Dos judeus. Dos judeus. Aqui no caso, o cartaz que os Estados Unidos quis justificar difundir é aumentar e espalhar o sentimento de xenofobia. Como eles estão mostrando que as mulheres era fragilidade, eles estavam se referindo que quem poderia ser exterminado dentro do território? As mulheres. Então era uma força, era um momento de fazer com que os homens tivessem
que os homens tivessem um sentimento de raiva e que, a partir do momento que eles fossem convocados para a guerra, eles fossem ali não só pela questão do seu país, mas também pela questão da sua família. Era uma estratégia política dos Estados Unidos para ter os soldados, para ter o povo ao seu lado. Oitava, a Segunda Guerra Mundial foi polarizada por dois grandes blocos de países que, no início do conflito, sofreram algumas modificações em sua composição. Um importante país em termos geopolíticos que oscilou em sua posição no início dessa guerra foi. A oitava questão quer saber qual país que durante a guerra mudou de lado, mudou de estratégia, viu que ele poderia se beneficiar se apoiasse um outro grupo. Então, o item A fala o seguinte: a Argentina, cujo governo era simpatizante declarado do eixo, mas que por pressão norte-americana foi obrigado a declarar-se favorável aos aliados. Em algum momento eu falei sobre Estados Unidos, vocês vão pensar sobre isso. Lembrando que a oitava que é o item correto. B. Tia, Oi. isso aconteceu na Primeira Guerra Mundial também, de mudar de lado. Sim. Todos os conflitos, todas as guerras, sempre teve país que mudou de lado. Porque ele pensou não no país que ele estava apoiando, não no grupo que ele estava apoiando, mas sim propriamente na sua população, propriamente no seu território. B. A Espanha, que apoiou oficialmente os aliados até a decisão de Franco de combater o comunismo e, por conseguir, unir-se ao eixo. Em algum momento falei sobre a Espanha. C. O Japão, simpatizante dos aliados, que, no entanto, após ser atacado por tropas russas, aliou-se aos países do eixo. Japão foi atacado pelos russos, o Japão não foi atacado por um outro país, não? D. A Itália, que de início era resistente aos planos de expansão do nazifascismo, não vou nem continuar. Nazifascismo, nazismo, Alemanha, fascismo, Itália. Item D, mais uma vez, a Itália, que de início era resistente aos planos de expansão nazista, ou seja, para introduzir o fascismo, ter o momento do nazifascismo. Será que a Itália, Mussolini, ele era contra ou ele era a favor? Lembrando que eles tinham os mesmos objetivos. E o item E, a União Soviética, que mantinha um pacto de não agressão com a Alemanha, mas diante da invasão alemã sem declarar guerra, rompeu o acordo e combateu ao lado dos Estados Unidos e os demais aliados. Segunda Guerra Mundial, União Soviética e Estados Unidos, eles eram muito amigos. Eles estavam no mesmo lado. Só ficaram contra a partir da Guerra Fria, com o fim da Segunda Guerra Mundial. Dei dica para vocês, para responder a oitava. 9. O fato que desencadeou a Segunda Guerra Mundial foi saída dos invasores alemães do território da Tchecoslováquia, tomada do corredor polonês. C. Invasão da Polônia por tropas nazistas e a ação da Inglaterra e da França em socorro de sua aliada. Será que a Inglaterra e a França foram ajudar a Polônia? Será que teve essa ajuda? D. A efetivação que desmembrou a Áustria da Alemanha. Isso foi lá na Segunda Guerra Mundial ou foi na Primeira Guerra Mundial? E o item é invasão da Polônia por tropas alemãs. A Alemanha invadindo a Polônia. Início de um conflito no ano de 1939. Início de uma guerra. Foi a primeira ou foi a segunda? Questão 10. Questão 10, deixa eu subir aqui. Em 1918, foi assinado o Tratado de Versalhes, que pôs fim à Grande Guerra, ou seja, a Primeira Guerra Mundial. Como ela ficou conhecida, estabeleceu uma série de imposições à Alemanha, principal responsável pelo conflito. Considere as afirmativas abaixo. Nós temos 3 informações.
Entre as 3 informações, nós temos algumas que são erradas. Pode ser uma, pode ser 2, pode ser as 3. Ponto 1. O tratado obrigou a Alemanha a pagar uma indenização não definida dos valores aos vitoriosos. Lá na Primeira Guerra Mundial, com a assinatura do Tratado de Versalhes, a gente viu, estudamos que a Alemanha, ela foi acusada por ser o país que deu início à guerra, ou seja, eles mencionaram que a Alemanha foi o país culpado, que a guerra só aconteceu por conta da Alemanha. E a Alemanha, no momento, acatou, aceitou. Foi também imposto que a Alemanha deveria pagar uma indenização para os países vitoriosos. No momento, a Alemanha acatou. Nesse momento que foi assinado esse acordo, foi dito quanto a Alemanha teria que pagar? Não. Por quê? Porque os países, eles iriam avaliar o desastre dentro do seu território. Então, eles iriam observar, fazer o levantamento, fazer uma tabela de quanto eles gastaram, o prejuízo que eles tiveram, para depois mencionar para a Alemanha para ela pagar essa dívida, a indenização. Segundo ponto, o tratado dividiu a Alemanha em 2 territórios, um capitalista e o outro socialista. Ponto 2 está dizendo que lá na Primeira Guerra Mundial a Alemanha foi dividida em Alemanha capitalista e socialista, ou seja, oriental e ocidental. Isso foi na Primeira Guerra ou foi na Segunda Guerra? É só vocês lembrarem qual foi o fato que aconteceu antes da Guerra Fria. Qual foi o fato que aconteceu? Se foi a Primeira Guerra Mundial ou se foi a Segunda. E o terceiro ponto, o tratado proibiu que a Alemanha mantivesse seu estado maior de guerra, ou seja, tivesse o maior poder de guerra. Será que a Alemanha tinha que ter o maior poder? Será que ela deveria abdicar desse poder? Deu para entender? Deu para compreender? Ajuda a responder a nossa explicação de hoje? Ajuda, tia. Não precisamos nem do Gustavo. Não, meu povo, esquece o Gustavo. Deixa o Gustavo. Gustavo, desliga o celular, desativa a internet, para ninguém te perturbar. Pronto. Povo, a gente vai encerrar nossa aula por aqui. Só recapitulando a vocês. Precisa ir lá na escola, assinar o documento, quem vai retornar, né? Tem um número de vagas limite. Liga para a escola para saber o posicionamento, se vocês podem assinar, se é o responsável, aquilo que eu já mencionei antes. E quem vai voltar por presencial a partir de amanhã. E aí esquece as atividades no CLES. O CLES vai ficar só para os alunos online. Certo, meu povo? Dúvidas? Não. Não? Certeza? Vai, tia, tô com fome. Tchau. Tchau. Tchau, meu É isso. povo. Tchau. Tchau. Tchau.